pisada, né? Enfim, não falar, nada como... Então, isso, ele traz aqui com relação a falar justamente, que o Perkei Avot fala pra gente, não fale com mulheres, né? Existe a frase do Perkei Avot, Al tarbesi chaymaisha, não fale muito com... Não aumente, não fale muito com as mulheres, enfim. E aí ele fala, então, porque hoje em dia é permitido, né? Porque hoje em dia é permitido com relação a negócios em geral, ele traz essa ideia, que hoje em dia a gente já está acostumado, já estamos, então por isso mudou muito, hoje em dia todo mundo já trabalha junto e tudo mais, e ele traz que é algo até positivo. Por quê? Porque justamente a pessoa não deve talvez se afastar, porque justo quando ela se afasta, aí de repente ela precisa falar, aí de repente ela tem algum negócio que precisa ali, e aí justamente acaba sendo negativo, acaba sendo... Vai ser o gatilho, né? Exatamente, acaba sendo uma coisa... Então justo na verdade por a gente ser leniente nisso daqui, vamos chamar assim, né? É algo positivo porque você não traz com que seja uma coisa que incite o ser humano, já é uma coisa comum, então na verdade... Nesse sentido, sim, em relação a isso, sim, é positivo a gente ter essa abertura, a gente ter essa posição de você sim ter o contato, enfim, justamente para que não seja algo que é de mal contrário, para que seja algo que não te incite, que não seja algo que seja algo comum, então não vai te trazer nada. Então é por isso ele escreve que não deve ter esse afastamento, enfim, que não deve ter essa repugnação, vamos chamar assim. Ter uma naturalidade, né? Até com a comida, porque desde que você se prive, não tenha comida, desde que você trate com naturalidade, consiga observar que aquilo é uma coisa natural, sim. Né? Você não precisa comer esfomeadamente comida certo, que você não... Mesmo que você teve privação, certo, né? Tá bom, certo. Porque a gente faz várias vezes, né? No dia de festa, sim. Jejum, e isso ajuda, né? Sim, certo. E só então, agora isso a gente pode falar com relação a essa ideia de contato, de conversa. Agora, com relação a coisas mais que você falou, né? Então vamos liberar, então, de acordo com isso, no caso deles era justamente, a pessoa então vai comer muito, vai ter muita tavá, vai comer muito, no caso do comer, vai comer muita comida e assim ela vai ficar mais tranquila. Fala, será que isso aqui é possível, né? Justo por causa que a pessoa, ela, enfim, fez tanta tavá, cumpriu tanto o desejo de comer dela, né? Comeu tanta comida e, enfim, e justo por causa disso, ela então agora está com menos desejo, enfim, está com menos empolgação. Será que isso aqui é correto? É extremo? Acho que não. Aí eles falaram que, justamente que não, porque isso aqui é trazido até pelo quinto Rebbe de Chabad, o Rebbe Rashab, Rabbi Shalom Befer, o quinto Rebbe de Chabad, ele traz essa ideia até com relação no seu livro Kuntres Avodah, no Perek Beit, se não me engano, capítulo 2, ele traz essa ideia, enfim, que enfim, ele fez alguns livros muito bonitos, enfim, com relação à pessoa, como ela deve se cuidar, como a pessoa ela deve ter, enfim, ela deve cuidar dos seus dos seus cinco, como se fala, cinco sentidos? 5 sentidos, certo? Lá ele traz a ideia da pessoa ela ser uma pessoa, enfim, que sabe cuidar, que ela manda nos 5 sentidos, enfim, a importância disso daqui. E lá ele traz que justamente essa ideia que quando a pessoa que isso, ao contrário, que quando a pessoa ela está muito, que justo, porque quando a pessoa ela está tão envolvida numa coisa, ela se empolga menos, é justamente porque aquilo lá já faz tanto parte da natureza dela que aquilo lá já não empolga mais. Quer dizer, ele justamente explicou, e essa ideia que é a resposta que os Hassidim trouxeram, justamente a mesma ideia que justo porque ao contrário, a pessoa está tão envolvida naquilo, quer dizer, aquilo lá já está tão dentro dela, quer dizer, é negativo isso, que a ponto que ela já não tem mais, ela já não é algo mais que empolga ela. Quer dizer, na verdade, ao contrário, essa não empolgação não é porque ela está tendo menos prazer, não chama assim, porque ela está que ela está menos dentro daquilo, que aquilo lá importa menos. Agora, aquilo lá já está tão dentro que na verdade aquilo lá já acaba... Quer dizer, a pessoa está tão negativa com aquilo, no caso, a comida, enfim, essa questão sexual já está tão dentro dele, assim, até o ponto que acaba nem empolgando mais. Quer dizer, a vida dele baixou. A vida dele baixou tanto, já está tão baixa. E ao contrário, enquanto a pessoa ainda se empolga, significa que ela não está dentro daquilo. Quer dizer, que ela não está tão dentro. E por isso ela se empolga. Então isso significa justamente, a empolgação é justo como a gente fala, um fator para a gente
evidenciar para a gente saber que a pessoa na verdade não está tão dentro daquilo, já que ela se empolga. Quando a pessoa está tão dentro, quer dizer que ela já entrou na vida dela de forma tão dentro, enfim, de forma tão profunda, a ponto que ela já não se empolga. Tem um exemplo também. Amém. Videogame. Quando eu morava fora, que foram muitos anos, né? Como eu ficava muito sozinho e era muito silêncio, cidade que eu morava, muito silencioso e ensurdecedor. Certo. Eu jogava muito videogame e passava muito tempo jogando videogame e a hora passava muito rápido e eu enjoei de jogar videogame, de tanto que eu joguei videogame, mas eu não conseguia parar de jogar videogame. Então assim, era chato jogar videogame, mas eu não conseguia parar de jogar videogame. Então assim, tem muita gente, eu acho que na verdade, que passa por isso e não consegue compreender, ter a real proporção disso, né? Que é só você negar, você precisa negar e parar e se abster daquilo para poder... Exatamente, perfeito. Exatamente. Porque quando eu voltei pro Brasil, por exemplo, outra coisa, quando eu voltei pro Brasil, aquele silêncio que me levou pro videogame, eu via as pessoas interagindo e elas falavam demais no Brasil e eu achava que aquilo era muito anormal. Aquela interação toda, sabe? Tipo, falar comigo quando não me conhecia e aquilo me deixava nervoso demais. Então eu vivia sempre com fones de ouvido e escutando música, sempre escutando música, sempre. Quando eu tava na rua caminhando. E aí eu tive que fazer terapia para poder tirar o fone de ouvido. Outra coisa, né? Porque aí eu saí do videogame, eu voltei para um lugar que era mais sociável do que o lugar em que eu estava, né? Que era o Emirados Árabes e o Japão. E quando eu estava aqui, eu meio que tipo me fechei de novo, parei de jogar videogame, mas me fechei no fone. Aí eu consegui tirar o fone, mas novamente, de novo, eu perdi a proporção, né? Que quando a gente está dentro dessas coisas, né? A gente não consegue ver, eu acho. Muitas vezes a gente não consegue ver, mas a gente precisa abdicar e abrir mão dela para poder perceber que não, realmente estava errado. O videogame, por exemplo, hoje eu vejo direitinho que não era legal e o fone de ouvido também não era legal. E eu tirei de uma maneira assim que hoje eu ando na rua, eu acho até engraçado ouvir as pessoas falando assim. Mas são coisas, né, que acho que infelizmente a gente acaba se acostumando, né, na correria, né, da vida. Onde que a gente parou? Sim. Então, quer dizer, mas eu só trouxe essa ideia, né, para comparar na realidade justamente com Rabi Eliezer e Rabi Yoshua no sentido positivo. Então, de acordo com o que a gente está falando, na verdade, justamente quando a pessoa já está tão dentro daquilo, quer dizer, quando a pessoa já não se empolga mais... Isso, a gente falava da Torá, né, que ele aprendeu a... exatamente. Rabi Yoshua, talvez ele não tinha tanta empolgação que nem tinha Rabi Eliezer, mas justo isso demonstrava na realidade que estava tão dentro dele que já não trazia então empolgação, quer dizer, mas é uma vantagem em cada um. Então, vamos chamar assim, então justamente por estar tão dentro da pessoa é que ela não se empolgava, mas então a vantagem é que está muito dentro dela, que já fazia parte daquilo que é da vida comum dele, vamos chamar assim. Isso tem uma vantagem, por quê? Porque Deus quer na realidade que a gente dentro da nossa vida comum, a gente sem precisar de ter, vamos chamar assim, uma empolgação, mas os dois são muito importantes, cada um tem o seu especial. Obviamente que nós, enfim, como a gente gosta muito de empolgação, a gente gosta muito daquilo que é intenso. Então, sem dúvida aqui pra gente, talvez o Rabi Eliezer, o que está mais fazendo, que mostra essa intensidade. Mas justo, na verdade, essa intensidade, às vezes, é porque a gente não está tão dentro daquilo, porque a gente não está, e por isso a gente, na verdade, quer sentir essa intensidade. Mas se a Torá for trazida tão forte dentro da gente, que aquilo vai se tornar como uma coisa comum. E como coisa comum no sentido positivo. Não no sentido negativo, não no sentido, enfim, tem algo que acaba acontecendo que é talvez a não empolgação, mas tem um sentido positivo que a gente chama de Dirabet Achtonim. Deus quer que seja uma luz muito elevada, mas dentro do mundo comum. Ou seja, dentro daquilo que é a minha vida é Torá, não precisando assim de uma certa a empolgação, alguma coisa que me tira dessa... Dentro da minha vida comum, eu já tenho, na verdade, como parte a Torá.
para isso, para mostrar na realidade como na verdade faz tanto parte da Torá, tá tão dentro da gente, que se tornou na verdade que nem uma qualquer coisa. Enfim, que nem eu tenho minha saúde, por assim dizer, que nem eu tenho uma saúde é uma coisa, e assim também eu tenho uma Torá, que eu tenho as leis de Shabbat, as leis de Kasher, faz parte na verdade daquilo que é o comum, sem eu precisar na verdade de uma empolgação. Obviamente que a gente tem que conseguir na verdade juntar os dois, tanto a empolgação quanto, mas existe assim essa vantagem de quando a Torá ela se torna parte da minha, que não tem, sabe, existia, enfim, pessoas, vamos chamar assim, olha só, que com relação a Shabbat, por exemplo, enfim, com relação a Kasher, sabe, não se tornava dúvida, vamos chamar assim, numa certa situação, será que eu posso comer isso ou não? Não era Kasher, por exemplo, ou trabalho no Shabbat, alguma situação difícil, e a pessoa nem surgia a dúvida, eu quero, mas enfim, não vai dar, porque que isso não é direto, exatamente, já faz parte direto, não existe mais então não tem mais tanto lado de empolgação nessa necessidade, já faz parte direto, já está tão dentro da minha vida, está tão dentro de mim, que na realidade esse é o que é estabelecido como saúde, como parnassá, assim como a gente tem as coisas como na nossa vida, a Torá também está fazendo parte. Isso era Rabi Yoshua, já que ele nasceu nisso daqui, desde que isso faz parte da natureza natural, da natureza dele, daquilo que é a essência dele. Enquanto que Rabi Eliezer, ele na verdade não estava acostumado, ele estava acostumado com outras coisas, e aí veio a Torá, veio o Shabbat, veio da Torá, e isso me empolgava. Então era mais por uma questão de empolgação, por uma questão, não tanto por uma questão que a natureza dele tinha 100% se tornado isso daqui. E Hashem, existe sim uma vantagem que Hashem quer que as coisas sejam dentro realmente da natureza, sem essa necessidade tanto de isso é até interessante hoje em dia, não sei se eu estou conseguindo me expressar da maneira mais clara, mas hoje em dia a gente percebe, enfim, que hoje em dia realmente a gente quer ter conexão muito com a emoção, sem dúvida. Mas é bonito também ver, enfim, aqueles que na verdade a Torá está tão dentro que, enfim... Eu acho muito legal, tem um exemplo sim. real aqui. Por exemplo, eu termino o trabalho no tribunal às 5. Certo. E aí tem que fazer minha, e aí desde que começou a pandemia e tal, eu fico um pouquinho mais lá para poder dar o horário, e aí eu vou complementando algum trabalho acadêmico, né, lá. E aí, é óbvio, né, eu acabo às vezes perdendo a hora, algumas vezes, e eu salto no pulo. E eu tenho um vizinho que ali, ele sempre está fazendo oração ali, desde que começou a pandemia. Certo. E assim, é muito bacana, porque eu venho de lá correndo e vejo, e se ele está ali, eu não perdi a hora, eu não preciso nem olhar às vezes o horário por certo. Conta da mudança do horário, né? Sim. Se eu vejo que ele está ali, pronto, já está na hora de eu fazer, eu faço, né? Então, isso lembra, isso exemplifica bem, né, certo. O que você está falando, porque é o mesmo ter o hábito, né? Certo, isso é uma coisa. É que nesse caso não é bem a falta do hábito, e sim a atribuição, né? Tem muita coisa na minha cabeça para fazer. Certo. E aí eu acabo, não tem como deixar programado para o alarme, porque muda o tempo inteiro, né? E isso é muito engraçado. E eu adoro, porque sempre ele certo, fala. Legal. E justamente essa ideia do hábito é justamente aquilo, o hábito ele é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque por um lado isso demonstra que ficou parte de mim. Então quando eu falo, a Torá se tornou um hábito, é algo muito bom. Quer dizer, na verdade, agora já faz aquilo que eu faço com excelência, aquilo que eu faço direto, aquilo que eu falo excelência, mas às vezes o que acontece? O que pode acontecer? Aí é o quanto de excelência no sentido do quê? De como eu faço aquilo. Mas não necessariamente. Agora, a questão é que talvez pode diminuir na questão emocional. Uhum. Então, quando se torna algo que é um hábito, tem uma vantagem muito grande, que eu vou fazer aquilo, fazer no sentido de ação, da melhor, porque eu já estou muito acostumado, então eu faço daqui de uma maneira mais perfeita, porque eu sei fazer isso daqui muito bem, já que eu já fiz muitas vezes, se torna um hábito. E isso daqui está fazendo parte da minha vida, quer dizer, isso daqui está fazendo parte da minha vida no sentido que, assim como eu como, assim como, quer dizer, se tornou realmente algo profundo em mim, demonstra que se tornou algo profundo em mim. Uhum. Mas às vezes pode significar, mas na questão de emoção, talvez aqui não vai, infelizmente acaba
não havendo, diminui. Não vou tentar, então, quer dizer, no sentido de emoção é algo negativo, vamos chamar assim, e no sentido o hábito, porque às vezes, por isso nós sábios falam que não pode se tornar um hábito, enfim, então a ponto que você simplesmente faz aquilo porque é uma tradição, rotina, que assim se foi ensinado. Então, a famosa ideia do que é melhor, algo que é adquirido ou algo que é herdado, né? Adquirido ou algo que é herdado, né? Então tem coisas que são herdadas, que a gente, nem o Rabi Yoshua foi herdado, a mãe dele já ensinou, então ele já herdou isso daqui. E há muito mais, qual é a ideia da herança, a vantagem? Que é algo que está na minha essência, algo que faz, o adquirir na verdade tem essa desvantagem, que eu na verdade não faz parte da minha essência, quer dizer, eu tive que mudar, sem dúvida que a gente traz para dentro, mas não é algo que realmente se torna parte ainda do meu ser na essência, né? Enfim, mas no lado emocional é realmente melhor, porque eu adquiri isso, então existe mais emoção. Uhum. Então o hábito tem essa vantagem de se tornar parte da minha vida, quer dizer, a tal ponto, quer dizer, Deus olha, se torna parte da identidade da pessoa, enfim, da essência dele, da família dele, mas o hábito é a desvantagem, talvez é que nem, enfim, a gente come todos os dias, enfim, mas pode comer, enfim, isso acaba, sem dúvida, demonstra que faz parte da vida da pessoa, mas às vezes acaba na parte emocional não tendo tanto não sendo tão intenso. Eu acho que também vai da criação, não vai? Porque, por exemplo, quando a gente tá numa família religiosa e a gente está ali com todos ao nosso redor fazendo, sim, cumprindo e desde criancinha eu tô falando, né? Sim, sim. Desde criancinha. E aí vira a criança, ela vê muitas coisas como uma brincadeira, né? Então ela pode começar no intuito de uma brincadeira, aí desperta um sorriso no pai, na mãe, aí ela vai repetir. E eu acho que vai da índole da pessoa, depois que ela cresce, ela continuar ou não. Será que é da continuidade? Não, ela continuar ou não tendo dentro dela aquela